Saudações, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos começar o nosso curso de Geometria Analítica Plana. Geometria Analítica Plana, nós aprendemos a estudar os pontos no plano cartesiano. Um ponto, ele é dado da seguinte forma: um par ordenado onde eu tenho um valor para x e um valor para y. Suponhamos que eu tenha um ponto A igual a 1 e 1. Isso quer dizer que no meu plano cartesiano, A ele está no valor 1 de x e o valor 1 de y. Eu tenho um ponto B tal qual 3 e 2. Meu ponto B. E agora, com esses dois pontos, eu tenho um segmento. O que é um segmento? Segmento ele é o percurso que existe saindo do ponto A até o ponto B. Ponto A, ponto B, mais ou menos aqui. Eu tenho ponto A e eu tenho ponto B. Quando eu saio de A até B, eu tenho o segmento AB, que eu escrevo dessa forma, AB. Um segmento, ele possui uma orientação. O que é a orientação do segmento? Ele é o sentido do percurso. Ou seja, o segmento ele pode sair de A até B, e ele vai ter essa notação, uma setinha apontando o ponto final desse percurso, como o segmento pode ser BA, ou seja, ele sai de B até A e a seta fica nesse lado de cá. Um outro ponto também que nós podemos entender de mais de um segmento é a direção, o estudo de direção. Eu tenho um ponto C e um ponto D também. E vamos colocar que esse ponto ele seja paralelo ao segmento AB. Se eles são paralelos, eles podem ter a mesma direção, ou seja, eles estão apontando para o mesmo lado. E eles também podem ter o mesmo sentido. Podem ter o sentido igual, ou eles podem ter o sentido contrário, que no caso vai ser BA, ela tem sentido oposto ao sentido CD. E a medida de um segmento é dada através do seu módulo, que nós chamamos de módulo, que é o comprimento desse segmento. Ele é calculado através da seguinte fórmula: a distância de A até B. Então, quando nós estudamos esse conceito, nós precisamos entender como é que essa relação é feita. A distância de um ponto ao outro é dado pela raiz quadrada de x de b menos x de a, 3 menos 1 ao quadrado, mais y de b menos y de a, 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. E isso vai ser igual a raiz de 5. Raiz de 5, o quê? Qual que é a unidade de medida? Nenhuma específico. É apenas unidade e ponto. Entendendo como é que funciona a questão do sentido, a direção e o módulo, nós entramos na questão de segmentos equipolentes. Segmentos equipolentes são quando dois segmentos possuem a mesma direção, possuem o mesmo sentido e possuem o mesmo módulo.
ou seja, eles vão para o mesmo sentido, eles estão igualmente direcionados e o comprimento dos dois é o mesmo. E quando isso ocorre, nós costumamos escrever dessa forma, como se fosse um sinal de igual, porém com 3 linhas. O estudo do segmento é importante para nós entendermos também duas coisas primordiais, que é o comprimento de um segmento e o seu ponto médio. Porque todo segmento, por qualquer que seja o segmento, ele possui um ponto médio. Nós podemos encontrar esse ponto médio de uma forma bem simples. Dizemos que o ponto médio do segmento AB ele é igual a A mais B dividido por 2. Como que isso ocorre? Eu vou pegar as coordenadas de A, XA mais XB dividido por 2, e as coordenadas de B, as coordenadas de Y, isso YA mais YB dividido por 2. Vamos usar a exemplo esse segmento AB. O x de A é igual a 1. Vamos colocar aqui 1. O x de B é igual a 3. 1 mais 3 sobre 2. O y de A também é 1 e o y de B é 2. 1 mais 2 sobre 2. Assim nós encontramos o ponto médio, que é igual a 4 sobre 2 e 3 sobre 2, que é igual a 2 e 3 meio. Essas são as coordenadas do ponto médio do segmento AB. E como é que fazemos para encontrar o ponto médio de dois segmentos equipolentes? A fórmula ela é praticamente a mesma, mas primeiro nós temos que entender como dois segmentos equipolentes funcionam. Se eu tenho o segmento AB, e o segmento CD, eu posso observar que essa medida ela é igual a essa medida. Então, surge-se assim um paralelograma ABD, né? ABDC. ABDC. E se eu uno o ponto A ao ponto D, o ponto B ao ponto C, eu consigo identificar um ponto. E esse ponto, ele é o ponto médio desse paralelogramo ABDC, ou o ponto médio dos segmentos equipolentes AB e CD. Para identificarmos esse ponto médio, nós precisamos fazer a seguinte operação. Ponto médio vai ser igual a A mais D sobre 2, que vai ser igual a B mais C sobre 2. Da mesma forma que fizemos com o ponto médio de um segmento, de maneira análoga faremos um ponto médio desse paralelogramo. Vamos utilizar aqui um exemplo. Suponhamos que tenhamos os mesmos valores ali em cima para o ponto A, que vai ser 1, 1, e o ponto B, que vai ser 3, 2. Ele quer agora que nós determinemos os vértices desse paralelogramo aqui, sabendo que o ponto médio é 4 e 2. Ou seja, quer saber qual é o ponto C e o ponto D através do ponto médio. Eu consigo realizar isso? Sim, eu consigo. Então, vamos nomear as coordenadas de C
como xc e yc, e as coordenadas de D como xd e yd. O ponto médio do segmento AD vai ser o ponto médio de XA mais XD sobre 2 e YA mais YD também sobre 2. De maneira análoga, faremos com o B mais C. Então vai ser XB mais XC sobre 2 e YB mais YC também sobre 2. Vamos agora substituir os valores. O meu ponto médio eu tenho, que é 4 e 2. Então, 4 e 2 será igual a x de A, 1. X de D, não tenho, xd, sobre 2. Y de A, 1. Y de D, não tenho, y de D, sobre 2. Vamos agora separar as expressões em função das coordenadas, ou seja, eu vou ter 4 vai ser igual a 1 mais xd sobre 2 e 2 igual a 1 mais yd sobre 2. Para resolver aqui é bem fácil, é só aplicar a multiplicação cruzada, né? 8 vai ser igual a 1 mais xd, logo xd vai ser igual a 8 menos 1, 7. Então já sei que a coordenada D tem o x igual a 7. E vamos ver o y. 2 vezes 2, 4. 4 é igual a 1 mais yd. Esse 1 vai para o outro lado subtraindo. Yd é igual a 4 menos 1, 3. Então, a coordenada do ponto D é 7 e 3. Vamos fazer agora com o ponto C. Eu tenho que meu ponto médio é o ponto 4,2. 4 e 2, perdão. A gente pega essa mania e vai. Isso é um vício que não é interessante vocês manterem. XB é igual a 3. XC eu não tenho, então mais XC sobre 2. O YB é igual a 2 mais YC que eu não tenho sobre 2. Agora vamos fazer as igualdades. 4 é igual a 3 mais xc sobre 2. 2 vezes 4, 8. 8 é igual a 3 mais xc. Xc vai ser igual a 8 e esse 3 vai para o outro lado subtraindo. 8 menos 3, logo xc é igual a 5. Vamos ver agora o YC. 2 é igual a 2 mais YC sobre 2. Faça a multiplicação cruzada. 4 é igual a 2 mais YC. Logo, YC vai ser igual a 4 menos 2. YC é igual a 2. Então, já podemos definir aqui embaixo também o meu ponto C, que vai ser o ponto 5 e o ponto 2. Entendendo essa questão de ponto médio, nós já conseguimos vencer esse conteúdo nosso de segmento. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar de vetor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e, principalmente, comente aí embaixo, galera. Coloque um comentário aí com suas sugestões, suas dúvidas, que vocês acham que não está legal, que nós precisamos mudar.
para a gente poder tornar esse canal melhor e mais dinâmico para poder alcançar o máximo de pessoas que precisam entender de matemática, seja para a faculdade de matemática, engenharia ou qualquer outro curso que eles venham precisar. Muito obrigado e até a próxima.